Olá pessoal, antes de começar nosso estudo, eu já peço a você que inscreva-se, ative o sininho, curta, comente e compartilhe aí, dê a sua opinião sobre este vídeo. Você deve estar se perguntando, mas que patavinas foi a cabanagem e qual foi o seu impacto na política da época em nossa região? Pois bem, ocorrida na antiga província do Grão-Pará, hoje compreendida como a Amazônia brasileira, o movimento resultou na tomada de poder de 1835 a 1840 por pessoas negras, indígenas, pobres, que ocupavam as moradias chamadas de cabanas. E hoje, depois de alguns tempos parados aqui do canal, por ter tido a conta hackeada, voltamos com tudo para mergulhar nessa parte da história em que foi um marco para o Brasil. Então, meu amigo estudante, já pegue aí o seu caderno, caneta, tablet, notebook, mais 2 litros de água potável. Vamos juntos ao período de 1835 para descobrir como aconteceu a cabanagem. A cabanagem, de 1835 a 1840. O regulamento que substituiu o Diretório de Índios foi sendo complementado por outras medidas cada vez mais duras com relação ao indígena. Sobretudo, a partir de 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, essas medidas constituíram-se em verdadeiras declarações de guerra aberta aos nativos. Em 1830, a província do Grão-Pará, Pará e Amazonas tinham uma população de cerca de 100 mil pessoas. De cada 100 pessoas, 30 eram escravos, indígenas ou mestiços, vivendo em condições deploráveis. Revoltada contra a miséria, a opressão e leis injustas, essa população pobre explodiu numa das maiores insurreições de toda a história da região amazônica, a cabanagem ou Revolta dos Cabanos. A cabanagem foi um movimento popular armado que contou com o apoio maciço da população pobre da região amazônica. Indígenas, mestiços e negros, todos unidos em um pacto secreto a dar cabo de tudo que era branco. No dizer do general Soares André, responsável pela repressão ao movimento. De todas as revoltas do período regencial, a cabanagem foi a única em que a população conseguiu tomar o poder de toda uma província, durante um período considerável de tempo. Os principais líderes da cabanagem foram Cônego Batista de Campos, que, por meio do jornal O Paraense e de pregações nos rios e igarapés, incitava a população à revolução, propalando os ideais nacionalistas contra os portugueses. Os irmãos Vinagre. Eduardo Nogueira, mais conhecido como Eduardo Angelim, nome de uma das árvores mais duras da floresta. Angelim tomou Belém em agosto de 1835, à frente de um exército popular. Entretanto, atacados pelas forças do governo, os cabanos abandonaram a cidade e se dirigiram para o Tapajós e o Alto Amazonas. Em março de 1836, os cabanos entraram na Vila da Barra, Manaus, lutando com facões, punhais, sarabatanas e flechas envenenadas. Aí conseguiram a adesão da Câmara Municipal. Porém, forçados a recuar pelas forças do governo,
Os cabanos subiram pelo Rio Negro até Iaçanha, tomaram Luzéia no Rio Madeira e passaram a dominar também o Baixo Amazonas. Usando a tática de emboscadas e apoiados pelos indígenas do Rio Madeira, Negro e Tapajós, os cabanos resistiram por 2 anos. Apesar de terem lutado valorosamente, os cabanos acabaram sendo vencidos pelas tropas do governo e, em 1840, a revolta já havia sido sufocada. O balanço oficial da cabanagem foi de 40 mil mortos, deixando o Pará e o Amazonas menos povoados que um século antes. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor. Early in the morning. Way up she raises, way up she raises.